promotoria violou a súmula vinculante número 14, do cerceamento de defesa, vinha nos entregar a tese de acusação hoje pela manhã, que consta a todos os jurados. A promotoria, do começo ao fim do processo, está mentindo. Primeiro sobre a vítima. Esse homem do qual a promotoria lhes mostrou a imagem é um tailandês, Luang Daeng, que morreu em 73 e foi mumificado. E o corpo dele está exposto. Primeira acusação da promotoria já cai. Segunda, a seringa. A promotoria chegou e disse: a Polícia Federal trouxe determinado exame, do qual consta que a seringa que foi utilizada por Jaci é esta. Mentira. Em momento nenhum do processo é dito que a arma do crime foi encontrada. Se há dúvidas, que seja então a favor do réu. A promotoria, desde o começo até o fim, está inventando coisa. Outra coisa, gostaria de citar Carl Jung, um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, que diz assim: quanto menos você se conhece uma pessoa, mais há a probabilidade de você atribuir fatos a ela, aumentando ou diminuindo. A promotoria, ela não conhece o réu propriamente dito. Então, como a promotoria pode dizer que o réu é um assassino, é um homicida? Nos atos do processo, é dito que o réu, que é o senhor César, desde o começo teve uma infância muito conturbada, difícil. Nada de ir para Paris ficar tomando em café, ou então veio para o Brasil e viu tudo aquilo que eles acusaram. Mentira. Não trabalho com fatos, não trabalho com narrativas, trabalho com fatos. E o primeiro fato é a certidão de óbito. A certidão de óbito diz assim: causa de morte, falência múltipla de órgãos, metástase cerebral, adenocarcinoma. De acordo com esse atestado de óbito, a vítima, o senhor Jaci, ele morreu do câncer. E o que se constata? Um crime impossível. O que é o crime impossível? É bem simples. É quando eu, como sujeito, como homem, vou tentar matar alguém e nessa minha tentativa eu não consigo. Porque ou a vítima já está morta, ou eu, utilizando, por exemplo, eu pego um revólver, disparo na cabeça da determinada vítima. Mas e se a vítima já estiver morta? Não tem como se configurar crime. Todas as narrativas do Ministério Público são fatos inventados, provas que não existem. Para quê? Atribuir a senha da promotoria de querer inventar fatos. Os senhores e as senhoras são promotores de justiça, não promotores de condenação. Se querem condenar o réu apenas porque discordam dos fatos, mas não tem prova, então, por favor, que se aplique o princípio em dúvida pro réu, em dúvida a favor do réu. O processo é duvidoso. Quando ele entra no hospital, e outra coisa, o crime foi na década de 60 não, me perdoe. O crime, quando foi feito, o médico autorizou qualquer um que chegasse a poder visitar a vítima. O senhor César foi um deles. Há a confissão, certo? Mas somente a confissão, sem a prova, sem os indícios, não basta para condenar uma pessoa. Qualquer pessoa, inclusive os senhores e a senhora, podem confessar um crime. Gostaria também de destacar que, para que se tenha a materialidade, como a própria promotoria disse, é necessário ter a prova do crime. Ou seja, cadê a arma do crime? Não consta no processo. Não diz onde está. Não sabe o que o réu fez. Outra coisa, o senhor Jaci, quando eu estava lá no quarto de hospital, que o réu, o senhor César, ele entrou, havia já sinais de que estava morto. Quando ele mesmo diz, no processo, eu fui aplicar a seringa, ele já estava pálido. Inércia corporal no corpo, ou seja, o corpo estava completamente parado, já dando sinal de que estava morto. Quando ele aplicou, palidez extrema, ausência de sangue no local. Bom, afinal, como eu posso matar alguém que já está morto? Isso não existe. A todos nós que ficamos, aos jurados, à promotoria, à senhora excelência, que se houver dúvida dentro do processo,
Se a promotoria trazer apenas fato, que a promotoria passou mais de 15 minutos falando mais da vida de outras pessoas do que dos acontecimentos, então a promotoria não tem nada. O que a promotoria tem é aquilo que elas estavam nos acusando. Narrativas, palavras para confundir os senhores e as senhoras. Ora, estamos aqui para decidir a vida de uma pessoa. O crime de homicídio, que está previsto no artigo 121 do Código Penal, a pena é de 6 a 20 anos. E se for qualificado, é de 12 a 30. Imagine uma pessoa que sofreu a vida inteira ter que pagar por uma coisa que ela não fez. 15 anos, 20 anos, 25 anos, dentro do sistema carcerário falido, pútrido, cheio de criminosos dos piores tipos. Primeiro comando, Comando Vermelho, Família do Norte e assim por diante. Nós não vivemos mais num tempo de um sistema inquisitivo, do qual, ao que parece, a promotoria quer fazer a função da defesa, da juíza e dela mesma. Nós vivemos num sistema acusatório. Eu, na função de advogado, tenho que defender o réu, assim como eles têm que acusar, baseado em provas, não em narrativas. Outra coisa, o senhor Jaci, ele deixou uma carta. E essa carta, ela está no processo. E ele eu gostaria de lhe dizer. Assim disse o senhor Jaci: doutor, compreendi bem meu quadro terminal. Queria dizer ao vivo, mas preferi deixar por escrito. Por favor, ministre-me um sedativo e me leve desta vida. Estou sofrendo muito. Garanto-lhes que, lá para onde eu for, estarei agradecido para a consolação. Obrigado, meu doutor. O réu já sabia, o réu não, me perdoe. A vítima já sabia que o quadro dela era terminal. 3, 7 dias, 1 hora, 1 minuto. Quanto tempo tem? Ninguém sabe. Outra coisa, no quarto só havia a vítima e o acusado. Ora, se não há testemunhas que comprovem que o réu cometeu o crime, se não tem a prova do crime, como se pode condenar alguém sem ter essas duas coisas? Vai condenar o quê? Porque a promotoria disse que foi. Senhores jurados, a vida, a liberdade é dentre todas, para o direito penal, a mais importante. Por que é o mais importante? Porque eu estou tirando o direito à liberdade de locomoção e o direito de você ir e vir de uma pessoa, ficar dentro de uma cadeia, passando horas e horas do dia, sendo atormentado por presos, podendo ser abusado, espancado, morto. Quantos casos os senhores e as senhoras já nos viram na TV, de pessoas que entraram dentro do sistema carcerário e não votaram? Não é a primeira vez, e nem vai ser a última. Portanto, que não façamos deste júri um tribunal de carrascos, da qual o réu nada mais é do que a vítima. Foi dito pela promotoria que o senhor Jaci, ele era um bom pai, desde quando um enganador, um mentiroso, que enganou o pai de César, o senhor Rodolfo, é uma pessoa boa. E consta no processo, ele enganou, roubou a fortuna sobre a Mercedes, que é a irmã do senhor César. Ela morreu e consta no processo a ligação, dito assim: Jaci, por favor, é Rodolfo, me escute só um minuto. Eu sei que é tarde, não quero te cobrar nada, porque o pai de César, o senhor Rodolfo, ele sabia que tinha o direito de cobrar ele. Ele foi o responsável pela destruição da família dele. Foi o responsável por matar a irmã dele. Foi o responsável por deixar um pai milhares e milhares de tempo na sua vida pensando na sua filha, que foi morta por pneumonia, porque um homem se recusou a prestar ajuda, um homem que enganou, um homem que abusou, um homem que foi atrás e disse o seguinte: não prestarei ajuda. Imagine um pai perder a filha aos 13 anos de idade por uma doença que na época já tinha tratamento. Aí ele continua:
Entendo, mais ouça, é por minha filha, Mercedes. Não fosse por ela, eu não chamaria. Está no ponto de socorro do Estado. Está largada em uma mata. Eu acabo de chegar em casa e vou vê-la. E assim continua a ligação. É isto que o Senhor Jaci é. Um monstro. Um homem que não teve piedade por a vida de uma criança, de um adolescente de 13 anos. E que condenou o réu, seu pai, a passar a vida inteira pensando nisso. O Senhor Jaci não é uma pessoa boa, não é uma pessoa que mereça vitimismo ou pena de alguém. É uma pessoa cruel. E quando ele chegou aqui, da qual o senhor Rodolfo foi atrás dele para conseguir um direito à terra, ele enganou, criou uma empresa fraudulenta e tomou tudo que ele tinha. Não existe isso no processo. O que a promotoria traz são nada mais que narrativas. Não tem a arma do crime. Não havia ninguém dentro do vácuo que pudesse atestar que o réu matou a vítima. E outra, desde quando o réu é médico, para saber qual relaxante muscular deve ser aplicado. E quem garante que foi o relaxante muscular que matou? Não foi realizado o exame cadavérico, o exame de corpo de delito, para saber do que a vítima morreu. Não foi realizado. E outra coisa, agora eu lhes pergunto, que tipo de homem ou de mulher, em sã consciência, chega e diz: senhoras e senhores doutores e doutoras, eu gostaria de saber se eu sou normal. Por que alguém se apresentaria a um quadro de psiquiatra, de psicólogo, para perguntar: eu sou normal? Uma mente é estável. Isso é a configuração de uma pessoa estável. Uma pessoa perturbada. Uma pessoa que tenha na sua mente que pode ter cometido algo e para ela é normal. Portanto, senhoras e senhores do júri, vocês são a parte primordial para nós garantirmos a justiça. Serão os senhores que irão decidir sobre uma vida. A caneta da justiça está na mão dos senhores.